Olha, vamos falar de um assunto que mexe com o bolso de todo mundo, né? Inflação. Às vezes parece um bicho de sete cabeças, mas a gente vai desvendar isso juntos. Vamos entender o que ela é de verdade, como o tal do IPCA entra nessa história e o mais importante, por que tanta gente chama a inflação de inimiga silenciosa do nosso dinheiro. Essa frase aqui, ela é a chave de tudo. É uma virada de chave, na verdade. A gente tende a pensar que as coisas estão mais caras, mas o ponto principal é outro. É o nosso dinheiro que está valendo menos. Entender isso muda completamente o jogo. Pensa na inflação como, sei lá, um adversário que age nas sombras. Dia após dia, ele vai corroendo o valor do nosso esforço, do nosso trabalho, e muitas vezes a gente nem percebe. E para vencer qualquer inimigo, o primeiro passo é sempre o mesmo: conhecer ele a fundo. Então vamos lá, vamos começar tirando a máscara desse tal inimigo. Afinal, o que é exatamente a inflação e por que ela acontece? A palavra mais importante aqui, sem dúvida, é generalizado. A gente não está falando de uma coisinha ou outra que subiu de preço. Inflação é um movimento amplo que pega a economia inteira. E aqui fica super claro. Olha só, se só o tomate ficou mais caro porque deu uma geada, isso é um problema de safra, é uma questão de oferta, não é inflação. Agora, quando o aluguel sobe, a gasolina sobe, o pãozinho da padaria sobe e até o corte de cabelo sobe, aí sim. Aí a gente está falando do fenômeno da inflação. Esse exemplo do carrinho é clássico e perfeito para entender a perda do poder de compra. A nota de R$ 100 continua sendo uma nota de R$ 100. Fisicamente ela não mudou. Mas o que ela consegue comprar, isso sim mudou, diminuiu. O carrinho não encolheu. O dinheiro é que perdeu valor. Tá, mas por que isso acontece? Basicamente por dois grandes motivos. Ou tem muita gente com dinheiro querendo comprar pouca coisa disponível, e aí os preços sobem, é a lei da oferta e da procura. Ou então os custos para produzir as coisas aumentam, seja pelo preço do petróleo ou pelo dólar, e esse custo a mais, claro, acaba sendo repassado para o preço final que a gente paga. Beleza. Se a gente pensar na inflação como uma febre da economia, a gente precisa de um termômetro para saber a temperatura, certo? No Brasil, esse termômetro oficial tem nome e sobrenome: IPCA. IPCA, esse amplo no nome é super importante, viu? Ele significa que o índice tenta pegar o padrão de consumo da grande maioria da população brasileira, famílias que ganham de 1 até 40 salários mínimos. Por isso, ele é a nossa grande referência nacional. E como é que calculam isso? Bom, o IBGE pesquisa a variação de preço de uma cesta com centenas de produtos e serviços. Mas o pulo do gato é que nem tudo tem o mesmo peso. Como dá para ver aí, uma alta na gasolina que está dentro de transportes mexe muito mais com o ponteiro do IPCA do que, por exemplo, uma alta no preço do cinema. Essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? O jornal fala que a inflação foi de 5%, mas a gente vai no mercado e tem a sensação de que tudo subiu 20%. Por que será que existe essa diferença entre o número oficial e o que a gente sente no bolso? A resposta está nos hábitos de consumo de cada pessoa, de cada família. Pensa no Carlos, que é motorista de aplicativo. O maior gasto dele, de longe, é com gasolina. Se o combustível dispara, a inflação pessoal dele vai lá nas alturas. Já a dona Maria, aposentada, gasta a maior parte do dinheiro com plano de saúde e remédios. Para ela, o impacto vai ser totalmente diferente. A verdade é que cada um de nós tem uma inflação própria. Eu adoro essa analogia. O IPCA é como aquele termômetro gigante que fica na praça da cidade, mostrando a temperatura média. Ele não está errado, mas ele não diz qual é a temperatura exata dentro da nossa casa, que depende se o ar-condicionado está ligado, se a janela está aberta, ou seja, depende do nosso estilo de vida e de como a gente gasta o nosso dinheiro. Ok, acho que o problema ficou bem claro, né? Então agora vamos para a parte que realmente interessa. Como a gente se protege? Como é que se vence essa batalha contra a inflação? Imagina que todo o dinheiro que uma pessoa guardou na vida é um balde cheio de água. A inflação é aquele furinho pequeno no fundo do balde, quase imperceptível. Mas, gota a gota o tempo todo, o poder de compra vai vazando. Para a coisa ficar mais concreta, vamos pegar um exemplo forte. Imagina R$ 100 mil. É um bom dinheiro. O que acontece com essa grana se ela ficar parada debaixo do colchão sem render absolutamente nada? Olha só que coisa impressionante o poder destrutivo do tempo combinado com a inflação. Com uma inflação que nem parece tão alta, de 5% ao ano, em 14 anos aqueles 100 mil já perderam metade do valor.
Em 30 anos, a inflação simplesmente devorou mais de 75% do poder de compra original. É assustador, né? É exatamente aqui que entra o conceito mais crucial para qualquer pessoa que investe: o ganho real. Porque não adianta só o dinheiro render, ele precisa render mais do que a inflação. O ganho real é o que de fato faz o patrimônio crescer, é o que importa no final do dia. Esse gráfico aqui mata a charada. Olha o caso da poupança. Rendeu 4%, mas com a inflação de 5%, o poder de compra, na verdade, diminuiu 1%. A pessoa ficou mais pobre em termos reais. Agora, olha o Tesouro IPCA+. Rendeu 11%. Descontando a inflação de 5%, o poder de compra cresceu 6%. É esse o objetivo, é disso que a gente está falando. E para fechar, vamos usar uma última imagem, uma analogia que eu acho que resume perfeitamente essa nossa luta constante para não deixar o dinheiro perder valor. Se o dinheiro fica parado, é como ficar parado na escada rolante que desce. A inflação te leva para baixo. Se o investimento rende menos que a inflação, é como andar devagar. A pessoa até se esforça, mas continua perdendo terreno. O único jeito de chegar lá em cima é correr mais rápido que a velocidade da escada. Ou seja, ter um investimento com um ganho real positivo. E assim, a reflexão final que fica é exatamente essa. É importante parar e analisar. O nosso dinheiro, os nossos investimentos, eles estão nos levando para cima ou para baixo nessa escada rolante? Ter essa clareza é fundamental para saber se o esforço de uma vida inteira está de fato construindo patrimônio ou se, silenciosamente, a inflação está puxando tudo para trás. Fica aí a reflexão.